Primeiro, parabenizar o grupo que está chegando nesse momento de decisão, né, um momento importante aí da vida acadêmica de vocês. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade da professora Josi, que está na banca, que se comprometeu a ver o trabalho, fazer suas observações, e mesmo o professor Benjamin, e a plateia, né, as pessoas que estão aqui presentes hoje, também agradecer. Vocês vão ter 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. Após a apresentação, os professores vão ter a palavra para fazer suas observações e, posteriormente, a banca se reúne para conceder a nota do trabalho de vocês. Então, a partir desse momento, vocês têm 20 minutos para realizar a apresentação. Fiquem à vontade. Boa noite a todos aqui presentes. Quero agradecer à professora Josi e ao professor Benjamin por ter aceitado o nosso convite a fazer parte da banca examinadora. Ao professor Francisco por ter nos orientado na execução desse trabalho. O tema do nosso trabalho escolhido, que é o estilo de liderança de gestor de venda que atua no mercado varejista de Goiânia. O grupo é composto pela Bruna, o Jordani, aqui, o Guilherme, Tiago e o Wesley. O tema ele foi escolhido com base no mercado varejista de Goiânia e também pela importância da liderança e sua relação com o sucesso ou fracasso empresarial. O nosso objetivo geral foi analisar o estilo de liderança dos gestores de venda que atuam no mercado varejista em Goiânia, bem como propor possíveis melhorias para a gestão dos vendedores. Como objetivo específico, a gente teve identificar esse estilo predominante, esse estilo de liderança, e identificar também cada estilo de acordo com as suas atribuições, ou seja, né, as suas atribuições do dia a dia: contratar, demitir, punir, passar feedback, orientar, entre outras. Os estilos são basicamente três: estilo democrático, autocrático e liberal. No estilo democrático, é aquele estilo onde o líder acredita que todos podem trabalhar em conjunto, ele está sempre aberto a sugestões, né? Ele trabalha com a equipe como parceiros, é assim que ele os vê, como parceiro da organização. Muitas vezes, um operário que está diretamente ligado à atividade, ele consegue ter uma visão melhor do que o próprio líder, que está, às vezes, envolvido, né, em outras atividades. É o estilo de maior aceitação, tanto pela organização quanto pelos funcionários, porque por esse estilo participativo com o grupo, os funcionários têm nele uma confiança maior e até mesmo o tem como exemplo. No estilo autocrático, o líder toma decisões em nome do grupo. É onde acontece a lei da opressão. Um manda e os outros obedecem. O líder, ele exercita a sua autocracia de forma a fazer com que os funcionários cumpram o que lhe foi dito, o que lhe foi proposto, pelo simples fato de não terem poder suficiente para poder dar sugestões ou até mesmo questionar. É um estilo altamente negativo, porque ao invés de motivar o funcionário, o líder está oprimindo, com ameaça de demissão, de redução de salário. Então, acaba que com isso a empresa fica congelada. Isso vai bloquear, às vezes, ideias que poderiam vir a contribuir para o crescimento ou melhoria, né, da organização. O estilo liberal é onde o líder deixa os colaboradores bem à vontade para exercer as suas funções. Ele é também chamado de rédea solta ou laissez-faire do francês, deixar fazer. E é assim que funciona. O líder ele vai dizer o que os seus subordinados têm que fazer e dá um tempo para que eles executem essas atividades. Ele só vai voltar a cobrar dos seus subordinados quando esse tempo chegar ao fim. Este não é um estilo de muita aceitação, até mesmo porque quando o grupo toma sempre as decisões, né, pelo gestor, ele passa uma imagem de um gestor indeciso, né? Para que esse estilo funcione, é necessário que os subordinados tenham maturidade profissional e conheçam a empresa em questão, para que eles possam tomar decisões sozinhos, sem depender da opinião do gestor. E é assim como ele os vê, como capazes de exercer as suas próprias funções sozinhos. A nossa pergunta-problema, qual fundamentou todo o nosso trabalho, a nossa pesquisa, foi qual o estilo de liderança predominante dos gestores de vendas que atuam em Goiânia. A nossa fundamentação teórica, apresentada no capítulo
foi dividido em 3 partes: administração, relações humanas e liderança. Aqui temos as principais citações com seus respectivos autores que serviu de base para a elaboração desse capítulo teórico. Em administração, estudamos a teoria clássica da administração, de Taylor, Ford, Fayol e Max Weber. Taylor iniciou a administração científica, com foco na otimização da produtividade do trabalhador. Ford veio para implantar o conceito de linha de produção, surgindo então a produção em série, substituindo a antiga produção artesanal. Fayol separou a atividade administrativa das demais atividades na organização, dividindo então com a definição de cargos e níveis hierárquicos. Max Weber implantou a burocracia, ou seja, ele pegou os conceitos anteriores e trouxe regras que estabeleceu regras para poder diferenciar pessoas e processos na organização, surgindo o conceito de departamentalização. A administração, em primeiro lugar, trata-se de ação, ela traz conhecimento para a prática. A administração é o processo de tomar decisões e realizar ações. Maximiano. Dentro dessa parte de relações humanas, a gente estudou sobre a abordagem humanista, de Elton Mayo e Kurt Lewin. Essa abordagem humanista, ela negou ou omitiu os conceitos anteriores. Por quê? Porque antes a administração era estudada com foco nas atividades. E a partir de então, a preocupação era com o ser humano, visto a sua importância no processo organizacional. A administração de recursos humanos pode, pois, ser entendida como administração de pessoal baseada em abordagem sistêmica, Gil 2011. Em liderança, que é o tema-chave do nosso trabalho, definimos o conceito de liderança, os principais estilos e a sua influência no processo organizacional. Também diferenciamos o líder de chefe, o que muitas pessoas pensam ser a mesma coisa, mas um chefe, ele tem autoridade simplesmente pelo seu nível hierárquico que ele foi competido na empresa. Já o líder é aquele que motiva, aquele que orienta, aquele que faz com que seus subordinados atendam às suas exigências, porque eles confiam na capacidade de gestão que ele possui. Definimos liderança como a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. Aqui damos início ao capítulo 2 do nosso trabalho, metodologia. Com base nesse princípio, temos aqui a pesquisa exploratória. Nada mais é do que uma pesquisa de investigação que serve para reunir dados. Proporciona hipóteses de pesquisa e contribui na construção do questionário. Temos também aqui a abordagem quantitativa e o seu conceito, nós conhecemos vocês. Metodologia de pesquisa que procura quantificar os dados e geralmente aplica alguma forma de análise estatística. Neste conceito aqui, tem 2 palavrinhas muito bacanas. Primeiro, quantificar, que significa você juntar, significa você reunir dados, reunir informações. A segunda é essa palavra análise, que é onde você vai fazer a sua interpretação desses dados. Sujeito de pesquisa. São gestores de vendas varejistas que atuam em Goiânia, com 2 ou mais vendedores. O que vale frisar nesse slide aqui é justamente essa parte aqui, que só atuam em Goiânia. Tá? Eles só atuam aqui no município de Goiânia. Instrumento de coleta de dados. Para o levantamento de informações, foi elaborado um questionário com 10 perguntas fechadas, que será a base para toda a entrevista. As perguntas são claras e objetivas, ou seja, pedem respostas curtas e previsíveis. Nesse caso aqui, o mais interessante é a frase final. Pedem respostas curtas e previsíveis. Como que seria isso? O nosso questionário é composto por 10 questões. Dessas 10 questões, 7 estão ligadas aos estilos, que é o liberal, autocrático e o democrático. E como que foi isso? Tem a alternativa A, B e C. E cada resposta ela engloba um estilo diferente. Bom, aqui já entramos no capítulo 3 do nosso trabalho, onde ele traz os dados dessa pesquisa que o Thiago explicou. No gráfico 1, ele fala para nós da idade do gestor. Percebemos que 49% dos gestores ainda não passaram de 30 anos, tem entre 18 e 30 anos. 35% tem entre 30 e 40 anos e tem uma pequena parte com 16% que já está mais experiente, já tem mais de 40 anos. No gráfico 2, ele fala para nós do grau de ensino, grau de escolaridade.